Saudações a todos, meu nome é André Luiz Andrade Simões. Apresentarei o trabalho intitulado Concepção de uma escadaria drenante com canal central rebaixado, empregando simulações numéricas, do qual faço parte como coautor, com Paloma Chaves Menezes, Laís Machado Lima, Hari Edmar Chus e Rodrigo de Melo Porto. A apresentação deste trabalho faz parte do 13º Encontro Nacional de Águas Urbanas, realizado em outubro de 2020. O acesso aos bairros situados em encostas, como ocorre em Salvador, por exemplo, é feito por meio de escadarias e rampas. Em períodos chuvosos, o uso dessas estruturas pode apresentar elevado risco aos usuários devido à ocorrência de escoamentos superficiais que transformam as escadarias em canais com o fundo em degraus. Segundo Mangieri, em 2012, em 1979, um grupo de engenheiros e técnicos da Prefeitura Municipal de Salvador, na Bahia, em conjunto com o arquiteto João Filgueiras, criou um conceito de escadaria com a capacidade de desempenhar a função de locomoção de pedestres e de drenagem das águas pluviais. Essa estrutura recebeu o nome de escadaria drenante e, desde aquela data, foram construídas diversas escadarias drenantes em Salvador, incluindo novas concepções que objetivaram solucionar problemas observados ao longo do tempo de uso dos modelos iniciais. Um dos aspectos fundamentais do problema em questão é o projeto da escadaria. Para que ele seja realizado, precisamos conhecer características de escoamentos em canais em degraus e em estruturas de drenagem adicionais, as condições de locomoção das pessoas em situações normais de funcionamento da escada e em caso de falhas do sistema de drenagem, as características geotécnicas do local de construção, condições de carregamento e análise estrutural, condições sanitárias vinculadas ao projeto e, sobretudo, demandas específicas da população local. Vejam, por exemplo, a modificação realizada pelos moradores na grade desta escadaria visando evitar acidentes com os pés das crianças, além de evitar o trânsito de roedores. A terceira imagem nos mostra a degradação de uma dessas escadarias drenantes. Nesse contexto, o conhecimento existente sobre escoamentos em canais e vertedouros em degraus é essencial para a elaboração de projetos. Esse conhecimento tem sido ampliado de forma mais expressiva desde a publicação do trabalho de Sorensen em 1985 e com o uso frequente do concreto compactado a rolo para a construção de barragens. Os anos se passaram e foram realizados diversos estudos experimentais e alguns que empregaram a dinâmica dos fluidos computacional. Nesse caso, para modelar escoamentos em sistemas extravasores de barragens com canal de queda com o fundo em degraus, como o trabalho de Arantes e Porto de 2005, Arantes 2007 e recentemente Nóbrega 2018 e Nóbrega e colaboradores em 2020, que realizaram simulações com o método hidrodinâmica suavizada de partículas. O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um modelo de escadaria com drenagem associada, com potencial para resolver os problemas mencionados, ocasionados pela obstrução de grelhas empregadas como estruturas de entrada. O modelo proposto tem uma largura total de 1,8 metros dividida em 3 trechos com 60 centímetros de largura cada. Essa largura consideravelmente reduzida não será necessariamente a largura a ser construída, uma vez que cada escadaria deve se adequar aos espaços existentes nos bairros, embora não seja incomum encontrar espaços tão restritos quanto esse. A altura dos degraus foi adotada igual a 16 centímetros e o comprimento do piso igual a 32 centímetros. A ideia desenvolvida exclui a necessidade de drenagem sob a escadaria devido à inclusão de um trecho central rebaixado, capaz de escoar a maior parte da vazão, deixando as laterais livres para o trânsito de pessoas, como indicado no desenho. O domínio computacional empregado é tridimensional e semelhante à figura apresentada aqui. As condições de contorno empregadas incluem uma entrada na parte superior, uma saída na parte inferior, aberta devido ao regime supercrítico, paredes laterais e superfícies dos degraus modeladas com lei de parede e rugosidade semelhante à do concreto com acabamento normal. A parte de cima do domínio foi deixada aberta para o escoamento de ar para dentro e para fora do domínio. O escoamento bifásico foi modelado com o modelo multifásico não homogêneo existente em um código comercial. Esse modelo possibilita o uso das equações de Navier-Stokes com médias de Reynolds, equação de conservação de massa e o modelo de turbulência que, para este trabalho, foi o Kepler. A adoção desse conjunto de equações para modelar o escoamento foi motivada pelos bons resultados obtidos por diferentes autores quando comparados aos dados experimentais, como Bombardelli e colaboradores em 2011 e Simões e colaboradores em 2011.
Foram realizadas 3 simulações com 3 vazões diferentes para o domínio computacional apresentado. As vazões foram escolhidas com base no adimensional S sobre a altura crítica, presente no gráfico indicado aqui, desenvolvido para a determinação dos diferentes regimes de escoamento que podem ocorrer em canais em degraus. Para S sobre L igual a 0,5, foram adotados os valores de S sobre a altura crítica que correspondem a um regime em quedas sucessivas, regime de transição e regime deslizante sobre turbilhões. Os resultados para a primeira simulação, realizada com a menor vazão entre as 3, apresentaram um padrão semelhante ao do escoamento em quedas sucessivas, como pode ser visto no gráfico da fração volumétrica de ar, assim como na imagem que nos mostra a superfície livre. Esses resultados estão de acordo com a previsão realizada, baseada em metodologias originadas de dados experimentais. Como ilustrado na figura, a maior parte do escoamento ocorre no canal central rebaixado. O cálculo das vazões nos trechos laterais indicou que apenas 6% da vazão total escoa sobre eles. Os resultados para a segunda simulação indicam que os degraus estão completamente submersos, tal como ocorre no regime deslizante sobre turbilhões. Esse padrão calculado apresenta boa concordância com a previsão baseada em metodologias experimentais. Para esta simulação, a vazão empregada foi 2,6 vezes maior que a vazão da simulação 1. Como consequência, uma vazão maior passou a escoar pelas laterais da escadaria, mas com apenas 17,3% da vazão total. A terceira simulação, para a vazão situada entre as duas anteriores, apresenta resultados com um aspecto intermediário entre as simulações 1 e 2. Neste caso, a vazão escoada pelos trechos laterais resultou igual a 12,2% da vazão total, indicando a coerência esperada. Observou-se, portanto, que a vazão passante sobre os degraus destinados ao deslocamento do público em momentos de eventos de chuva é substancialmente menor do que a vazão total para os 3 casos estudados. A solução proposta, de utilizar degraus com níveis mais elevados justamente para proporcionar menores riscos à população nesses momentos, é factível com os recursos técnicos atuais, elimina colapsos de estruturas resultantes de vazamentos de tubulações enterradas e, consequentemente, evita a presença de roedores, potenciais vetores de doenças, nesses tubos. A ausência das grelhas de boca de lobo como estruturas de entrada elimina a possibilidade de acidentes em tais estruturas envolvendo os pés de crianças, como mencionado anteriormente. A redução da vazão sobre as escadarias laterais foi maior para a ocorrência do regime de escoamento em quedas sucessivas sobre o canal central. Neste caso, apenas 6% da vazão total escoou sobre os canais laterais. A ocorrência do regime deslizante sobre turbilhões leva a um aumento da vazão sobre os canais laterais, tendo sido obtida, para as condições simuladas, uma vazão de 17,3% da vazão total. Uma terceira simulação em condição intermediária, em regime de transição, confirmou a tendência observada, havendo escoamento de 12,2% da vazão total sobre os degraus laterais. O presente estudo mostra soluções que exigem menos manutenção do que os modelos anteriores de escadarias drenantes, sendo este um aspecto altamente positivo desta proposta. Aqui estão as referências citadas ao longo desta apresentação. Agradeço a todos pela atenção e registro também os agradecimentos ao PIBIC, UFBA, CNPq, pelas bolsas de iniciação científica da segunda autora e da terceira autora. Agradeço também à Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia pelo apoio ao projeto número 15.670, que originou o presente trabalho. Agradeço também ao mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento, o MAASA.